lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés. Muito bem, boa noite, boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos para o nosso estudo bíblico de hoje, nosso momento de ouvirmos um pouco da Palavra de Deus, cantarmos também louvores. Muito bem, todos que nos acompanham nesta noite, sintam-se todos acolhidos, abraçados. Que bom ter vocês aí do outro lado, ou pelo celular, ou pelo computador, acompanhando esse nosso momento de estudo. Houve um pequeno atraso, né? Alguns talvez já estavam pensando que não teria hoje novamente, né? Mas houve um pequeno problema técnico aqui, mas já foi resolvido. Na última terça nós não tivemos, né? Devido a uma reunião que tivemos junto à diretoria nacional, junto com outros distritos também, e era no mesmo horário e por isso não tivemos. Mas hoje estamos aqui nesta quinta-feira para mais uma vez seguirmos com o nosso estudo bíblico. Sou o pastor Jackson, da Igreja Luterana, aqui da congregação São Lucas, bairro Pinheirinho, Curitiba, e sintam-se todos então abraçados. Muito bem, o tema de hoje, ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Você se acha uma pessoa ansiosa? Sem dúvida nós conhecemos muitas pessoas ansiosas, mas por vezes temos um pouco até de dificuldade de também nos vermos como pessoas ansiosas em várias situações da vida. E queremos hoje então dialogar um pouquinho sobre esse assunto. Se você desejar também, compartilhe esse nosso momento de estudo, de devoção com os teus amigos, compartilhe essa live lá no seu perfil, na sua página. Vamos também dar um oi para todo mundo que nos acompanha já, né? Muito bem, já está conosco o seu Edmundo Petriche, né? A Lilian deve estar lá também, um abraço para vocês. Também o Elson Aidan, que é o nosso presidente aqui da congregação. Sinta-se abraçado, seja bem-vindo. Também Valdemar Discher, boa noite. Dona Marlene Miller também, boa noite. Flaviana dos Passos, boa noite, seja bem-vinda. Também a Lucimar Oliveira, boa noite, grande abraço para vocês aí também. Narciso Bonato e também a Deise, sintam-se acolhidos, boa noite. Também a Giane Chornak, boa noite, seja bem-vinda.
Também o pastor Eldo Bredoff nos lembra aí dessa chuva tão abençoada, né, que esperávamos, e Deus então nos mandou essa chuva. Louvado seja o nosso bom Deus. Aqui em Curitiba, então, hoje está chovendo, uma chuva tão esperada. Boa noite também ao Alobim Cordeiro, né? Seja bem-vindo. Boa noite. É bom ter o senhor também em nossa companhia. Também a Clarinda Schultz, boa noite. Dona Zélia Laube, aqui da congregação também, boa noite. Marisa Staubnoff, acho que é assim que pronuncia, né, Marisa? Um abraço para você também. A Nara Jäger, aqui da congregação, boa noite. Também a Giovanni Lang, minha prima, lá de Cerro Branco. Seja bem-vinda, que bom ter você em nossa companhia. Também a Margarina Deverte, aqui da congregação. Geraldo, um abração para toda a família aí. Muito bem. Quem mais? A Sônia Zanon, boa noite a todos. Também a Luzia, boa noite, Luzia. Um abraço para todo mundo aí da casa que está acompanhando também o nosso estudo de hoje. Tá? Muito bem, também a Adriana Tosti e o Arthur, né? O Arthur e o Ademar. E o Arthur também está aí com saudade da nossa escolinha dominical. Muitas crianças aí, né, que já estão com saudade. Não são só os adultos que sentem saudade da igreja, as crianças também. E que bom, né? Que bom que as crianças querem estar aqui acompanhando a escolinha dominical, a escolinha bíblica. Então, um abraço aí para o pequeno Arthur. O Dudu esses dias também já dizia, né? Poxa, né? Da Adriana, né? O Duduzinho. Eu também gostaria de estar lá na escolinha. Então, muitas crianças demonstrando aí a sua vontade de querer estar aqui na igreja, na escola dominical. Também ao Joel Catarina, boa noite. Seja bem-vindo. A Sônia Zanon, que é lá de Mandiretuba, aqui do Paraná, né? Sônia, William, Zanon. Um abraço para vocês aí. Também a dona Delci Bredoff, que é a esposa do pastor Eldo, boa noite. A Roseni Schreda, acho que é assim que pronuncia, boa noite. Muito bem. O Edson está aí também. O Dudu, imagino eu, a Adriana, né? Legal. Também temos a dona Vanir Neumann, lá de Tapes, lá do Rio Grande do Sul. O Gustavo, boa noite, Gustavo. Gustavo Eduardo Weidstein, né? Muito bem. A Nara já foi mencionada. A Noemi Scherer, boa noite. Também a Neuza Wingert, acho que é assim que pronuncia, né? Lá de Três Coroas, Rio Grande do Sul. Um abraço. Então, coloque lá o seu nome, né? Coloque também aí o lugar de onde você fala. É um abraço muito forte, muito especial para todos os membros da congregação São Lucas que estão hoje acompanhando esse nosso estudo. Também a membros de outras congregações, sintam-se todos bem, abraçados. E também você que não é luterano, que bom que você está conosco, participe conosco. Se você tiver alguma coisa para perguntar, alguma dúvida para tirar, coloque lá nos comentários, que se não ao vivo, depois eu me comprometo a responder. Tá? Também o Paulo Rose está conosco, boa noite. O Donizete, um abração aí também. A Carmen Lúcia, né, deu uma acalmadinha agora, deu uma paradinha, ou vai fazer lá o trabalho dela, né, que agora as declarações de imposto e renda, né, a Carmen é a nossa secretária, a nossa tesoureira aqui do distrito, e também tem o seu escritório, e ela está, né, trabalhando. Mas o tema hoje é legal, Carmen, né? Ansiedade. Então, que bom que você está conosco aí. Tá? Também a Cleone, né, já foi mencionada. Enfim, que bom ter vocês aí em nossa companhia. Sintam-se todos acolhidos, todos abraçados por nosso estudo de hoje à noite. Mas, como é o nosso costume, nós sempre começamos também cantando, né? Hoje temos 2 hinos. Um hino de invocação, de lembrança desse Deus triuno. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito está aqui. E depois ainda um que também é bem conhecido, Solte Cabo da Nau, fazendo uma menção a esse mundo em que vivemos, que é um mar agitado, nem sempre é um mar calmo, e às vezes isso nos leva à ansiedade também. Né? Essa agitação que nós vivemos, nada como nós contarmos com aquele que de fato não somente criou o mar,
mas é aquele que nos cuida e nos protege nesse mar da vida, onde Ele é aquele que nos conduz ao porto seguro. Muito bem, cantamos então o primeiro hino, Deus está aqui. Vamos lá? Fácil, vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está esse o primeiro hino. Então o segundo agora, faltou o Espírito ali, né? Faltou o Espírito, mas não tem... Ele faltou aqui na letra, mas ele está conosco. Isso é importante lembrar, tá bom? Cantamos então o próximo hino, Solte o Cabo da Nau, hino também bastante conhecido. Eu imagino que vocês saibam ele de cor, mas vamos lá.
bem. Dois hinos bem conhecidos, né? Fáceis de cantar. E que bom que você acompanhou junto aí cantando. Vamos lá. Minha voz não está muito boa hoje. Acho que é mudança aí de tempo, né? Umidade um pouquinho, mas enfim, vamos lá. Não é nada que atrapalhe a nossa comunicação e também o fato de nós podermos compartilhar o Evangelho com vocês. Convido a fazermos uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai Celestial, louvado seja o Teu santo nome para todo o sempre. Te louvamos, ó Deus, por Teu amor e por Teu cuidado. Te louvamos porque és um Deus que se preocupa com a Tua criatura, ou seja, se preocupa com cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que apesar de tantas dificuldades, tantos anseios que temos e enfrentamos, o Senhor se faz presente em nossa vida e caminha ao nosso lado, mesmo que por vezes não sintamos isso. A Tua promessa de estar conosco sempre, e por isso em Ti esperamos e a Ti entregamos toda a nossa vida, nossas alegrias e também as nossas dificuldades. Te louvamos, ó Deus, por essa chuva que está caindo aqui em Curitiba e nessa região onde nós estamos necessitando de tanta chuva. Então, obrigado, ó Deus. Também te pedimos que nos preserve na fé verdadeira, para que mesmo em meio a tantas coisas que tiram o nosso sono, que colocam em nosso coração preocupações, dúvidas e nos levam à ansiedade, que possamos sempre contar contigo, confiar em Teu amor e esperar em Tuas promessas. Abençoe a cada um que nesta noite acompanhe esse estudo bíblico, esse devocional. Esteja na vida, na casa, na família de cada um, protegendo de tantos perigos, também do coronavírus. E se alguém, porventura, esteja com esse vírus, que o Senhor também dê toda tranquilidade e certeza, abençoando o tratamento ou médicos que estão monitorando a cada um. Ó Deus, tudo isso nós entregamos em Tuas mãos, Te louvando e agradecendo, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, então seguimos em frente com o nosso estudo de hoje. Aí, ansiedade. Será que você é ansioso? Você conhece pessoas ansiosas? Enfim, é um tema que eu imagino que ele é oportuno, né, para esse momento em que nós aqui estamos vivendo, um momento de grandes dificuldades que nós estamos vivendo. Estamos vendo de uma forma mais próxima também uns com os outros. Muitos, né, acabam trabalhando em casa, outros que estão por outros motivos também em suas casas, fechados, sem poder sair muito, sem poder ver pessoas ou poder falar com as pessoas, com amigos, com as pessoas da igreja, com familiares, né? E isso tudo gera um grau de ansiedade muito grande. É claro que gostaríamos de voltar a uma normalidade, mas isso aparentemente não será nos próximos dias. Então isso também nos torna pessoas ansiosas, né? Queremos logo que as coisas mudem, mas nem sempre as coisas são do jeito que gostaríamos de ser. E ainda mais, né, agora um problema que também nos afeta, ou que parece que já não tão de forma tão grave, mas os famosos gafanhotos, né, que se aproximaram do Brasil, essa nuvem de gafanhotos, trazendo uma grande apreensão, né, principalmente aqueles que trabalham na lavoura e dali tiram o seu sustento. Mesmo aqueles que não trabalham na lavoura ficam apreensivos, porque é dali que vem o alimento de todos, né? Então tudo isso nos torna pessoas ansiosas, né? Como será? Será que esses gafanhotos vão embora? Tem aí os morcegos que trouxeram o coronavírus, e como é que está, né? É o fim do mundo. E é por isso que em meio a essa ansiedade toda, nós precisamos respirar fundo e manter uma certa tranquilidade. E ao mesmo tempo ver o que Deus tem a nos dizer sobre esse tema.
Mas antes de entrarmos especificamente sobre o assunto ansiedade, eu queria conversar um pouquinho também com você sobre a questão da volta de Jesus. Né? Muitos, por causa do coronavírus, por causa desses gafanhotos, né, estão dizendo assim, ó, é o fim do mundo. Nos próximos dias Jesus vai voltar. Talvez sim, talvez não. Quando nós olhamos para grandes eventos, e que a Bíblia muitas vezes cita, inclusive, é importante nós lembrarmos que isso são avisos. Desde quando a igreja prega a volta de Jesus? Na última década? A partir dos anos 2000? Quando que a igreja prega que um dia Jesus vai voltar? Desde a sua ascensão. Até nós temos na Bíblia alguns grupos que achavam que Jesus voltaria logo. Então nós, como igreja cristã, nós aguardamos a volta de Jesus desde sempre. Então é claro que há sinais que apontam para a volta de Jesus. Mas nós não pegamos um caderninho e dizemos assim, opa, isso aqui já se cumpriu, aquilo ali já se cumpriu. Desde quando há pestes? Desde quando há esses gafanhotos? É a primeira vez que isso acontece? Guerras, rumores de guerra. É só no nosso tempo? Percebam, há esses sinais, eles acontecem e estão presentes ao longo da história. Então, precisamos tomar cuidado para nessa ansiedade, né, de tantos eventos, acharmos que o fim do mundo é amanhã. Pode ser que seja. Pode ser que Jesus volte amanhã. Mas nós aguardamos a volta de Jesus desde a sua ascensão. E por isso precisamos, observando todos esses sinais que ao longo da história vêm ocorrendo, como sinais, como formas de dizer, olha, Jesus está vindo. Por isso Jesus pode vir hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos, daqui a 1000 anos. O mais importante de tudo é o nosso temor a Deus. É a confiança em Deus. É saber que pode acontecer a qualquer momento. E esses sinais nos fazem lembrar, Jesus vai voltar. Por isso a igreja cristã continuará a anunciar a volta de Jesus, não por causa dos gafanhotos, não por causa do coronavírus, não por causa de rumores de guerra, mas porque essa é a ordem bíblica de anunciar Cristo até que ele venha. Esse é o famoso tempo da graça, que nós como igreja, eu como cristão, você como cristão, nós temos esse tempo para proclamar a salvação através de Jesus Cristo. Depois que ele voltar, que pode ser hoje ou amanhã, ou enfim, qualquer momento, aí sim não vai haver mais necessidade de pregar a Jesus, porque aquele que subiu, voltou e fez esse grande juízo final e conduziu a sua igreja, o seu povo, nós, seus filhos, para a bem-aventurança eterna. Por isso, antes de entrarmos no tema específico sobre ansiedade, dado esse contexto que a gente está vivendo, queria deixar esse recadinho também para você. A igreja sempre pregou a volta de Jesus. E nós aguardamos essa volta de Jesus com grande ansiedade. Você lembra o que nós, e aí mais especificamente os luteranos, dizem após a Santa Ceia? Normalmente, quando nós recebemos a Santa Ceia, aí tem lá um momento de ação de graças. O que é dito ali antes? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a igreja está aguardando, a igreja está esperando. Eu e você estamos esperando a volta de Jesus, que será, como já dito em outros momentos, um dia maravilhoso, extraordinário e fantástico. Maranata, vem Senhor Jesus. Muito bem, você é uma pessoa ansiosa? Você conhece pessoas ansiosas? Nós normalmente conseguimos responder essa segunda com um pouco mais de facilidade. Não, eu conheço pessoas ansiosas.
O meu esposo é ansioso, a minha esposa é ansiosa. Os meus parentes são ansiosos. Né? Normalmente a gente coloca essa ansiedade na vida de outras pessoas. Mas e você? Você se considera uma pessoa ansiosa? Evidentemente que há pessoas que têm uma ansiedade maior, mas todos nós já sentimos a ansiedade. Alguns conseguem controlar, alguns conseguem monitorar isso mais fácil. E não é um problema. Mas normalmente quando se toma atitudes, decisões de uma forma ou dentro de um campo da ansiedade, nós normalmente nos arrependemos. A gente é às vezes levado ao impulso, é uma coisa que eu espero, quero e tal, e aquela ansiedade nos leva a tomar decisões ou a falar coisas ou agir de um modo que depois normalmente nós nos arrependemos. Então por isso é importante nós nos vermos como pessoas ansiosas. A Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, fala disso. Jesus diz, olha, cuidem, não sejam ansiosos, querendo que logo, logo as coisas aconteçam, quando na verdade há um tempo para as coisas acontecerem. Aquela famosa frase, né? Levou 9 meses para nascer e quer que tudo aconteça em meia hora. A gente precisa aguardar. E aqui eu coloquei uma figurinha, né, justamente dentro dessa ideia. A gente às vezes vê crianças, e talvez vocês fizeram isso, ou talvez viram isso também, quando a criança, por exemplo, vai lá na horta ou mesmo no jardim plantar uma árvore frutífera. E é uma árvore pequenininha, né? Ela está lá com uma estatura bem baixinha. Uma das perguntas que as crianças às vezes fazem é: e aí, amanhã já dá para colher? Quanto tempo vai levar para nós podermos comer esses frutos? Como se não... Aquela pessoa, aquele jovem, aquela criança ansiosa, quer ver aquele fruto logo no dia seguinte. E assim é em outros momentos da vida. Nós, por vezes, também somos pessoas ansiosas que queremos ver que tudo ocorra, que tudo aconteça em pouco tempo. Isso às vezes acontece também no campo espiritual. A palavra bíblica kairos, que é tempo, nós traduzimos ela por tempo de Deus, o kairos de Deus, o tempo de Deus. Nós oramos inclusive no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Nós, quando falamos em tempo, lembramos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então às vezes a gente quer as coisas para ontem, também no campo espiritual. E o tempo, ele é uma reflexão muito interessante. Até alguns brincam, o tempo depende do lado da porta do banheiro que você está. Se você está do lado de dentro do banheiro, o tempo corre de um jeito. Se você está fora e precisa ir no banheiro e tem alguém lá, você precisa esperar na fila, parece que o tempo passa muito rápido. Você quer logo entrar no banheiro. Enfim, depende do lado da porta do banheiro, o tempo ele é então relativo dentro desse contexto. Mas nós precisamos esperar sempre confiantes de que Deus cuida de nós e que Ele se preocupa conosco. Então, às vezes, nós não podemos agir como aquela criança que plantou aquele pezinho lá de laranja, que ainda está pequenininha e que já quer no dia seguinte colher as laranjas. Tem que esperar o tempo. Então, essa ansiedade ela vai, por vezes, nos prejudicar. Assim, muitas vezes também pessoas que passam por uma crise, uma crise de ansiedade. E essa crise ela é bem complicada. Como eu falei antes, leva muitas vezes as pessoas a terem atitudes que normalmente não teriam. E isso traz muitas vezes grandes prejuízos. Ou seja, muitas vezes essa crise ela está ligada a um fato, a um problema. A cabeça começa a pensar, os pensamentos começam a circular e aquilo vai, e começa uma coisa meio imaginária,
mas e se? Né? A gente vai ter a figura seguinte nesse sentido. E às vezes aquele problema, ele é um problema, não é um problema real. Então a gente, quando entra no campo da ansiedade, se preocupando com situações futuras, precisamos talvez nos perguntar: é um problema imaginário ou é um problema real? Mas e se? Mas se acontecer isso? E se acontecer aquele outro? Percebam, nós vamos para um campo muito imaginário. Isso faz bem? Não. Normalmente isso nos traz aflições, preocupações, até medo. Evidentemente que existe sim um certo tipo de ansiedade positiva. Em que sentido? Quando nós estamos diante de uma situação e aquele momento nos faz pensar que aquilo não é bom. Aquele problema nos leva a uma reflexão um pouco mais profunda e nos faz ver que aquilo não é bom. Então, uma ansiedade misturada com medo, às vezes até é bom, para nós tomarmos um pouco de cuidado no que vamos falar, no como nós vamos agir, enfim. O se é bem preocupante. Se acontecer tal coisa, se acontecer aquele outro. Às vezes a gente tem que esperar acontecer. Muito bem. E aí entrando agora um pouco mais para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? Será que Pedro pode ser considerado uma pessoa ansiosa? O que você acha? Será que o apóstolo Pedro era uma pessoa ansiosa? Será que a gente pode considerar ele como um indivíduo ansioso? Eu acho que nós podemos considerar ele sim. Pedro era um tanto quanto ansioso. Ali nós temos um pouco também de hiperatividade, né? Ou seja, ele reagia às vezes de um modo sem pensar até. Aquela ansiedade de querer fazer ou falar levava ele a ter umas atitudes questionáveis. Você lembra de alguma? Por exemplo, quando nós temos, e aqui eu separei a imagem, em dado momento Jesus está caminhando sobre as águas. E os discípulos acham que é um fantasma, inclusive. E aí Jesus diz, não, olha, fiquem tranquilos, sou eu. O que o ansioso Pedro pede? Pedro diz, olha, mas se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí. Um Pedro bem imperativo, um Pedro bem ansioso. E aí Pedro, o que Jesus diz? Pode vir, vem cá, sem problema. Pedro vai e logo, quando começa a ver aquele vento, a água debaixo dos seus pés, vem um vento de vacilo, literalmente, e ele começa a afundar, tem medo. Evidentemente, Jesus não permite que ele afunde, mas percebam que Pedro teve uma atitude de uma pessoa ansiosa. Ele vê Jesus e não, mas então deixa eu ir aí, eu quero ver. Lembra do tempo de tocar, o próprio, ali um pouco de descrença, mas temos Tomé, que duvidou, não, se eu não tocar nele, não sei se era uma atitude ansiosa desse indivíduo, mas Pedro era um cara bastante ansioso. Você lembra de mais alguma atitude ansiosa de Pedro? Quando Jesus, por exemplo, diz que vai sofrer, que vai morrer, o que o Pedro faz? Não, peraí, para. Não, e nós vamos defender o Senhor. Eu vou, inclusive, morrer pelo Senhor. E Jesus diz, olha, Pedro, deixa essa tua ansiedade de lado, porque você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Também nós temos lá um episódio que pode ser chamado um pouco de ansiedade, mas até mesmo uma visão de um evento extraordinário na transfiguração. Quando Pedro vê aquele momento da transfiguração, o próprio rosto de Jesus transfigurado, ali junto com ele Moisés e Elias, o que Pedro pede? Assim de imediato, opa, vamos construir algumas coisas aqui, umas barracas, para nós permanecermos aqui. E Jesus olha, Pedro, tu nem sabe o que tu está falando. Quando Jesus é preso, lembra lá no Getsêmani, quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Já tem ali uma atitude imperativa, uma atitude, talvez na sua ansiedade, ele saca a sua espada e acaba cortando a orelha do guarda.
E Jesus diz, para com isso. Então percebam, nós temos na Bíblia exemplos de pessoas ansiosas, e Pedro é um exemplo. Poderíamos até procurar outros exemplos, mas o fato é que a ansiedade nos acompanha. Eu e você somos pessoas ansiosas. Nós queremos que as coisas aconteçam às vezes no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. E dentro desse contexto, Jesus vai nos lembrar lá em Mateus 34, quando diz: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Mas como assim? Como eu não vou me preocupar com esse coronavírus que tem levado pessoas a perder emprego, outros a diminuição de salário, outros com a empresa fechando, agora vem esses gafanhotos aí, falta de chuva. Como eu não vou me preocupar? Como eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Se nós olharmos o contexto desse capítulo, nós vamos ver que Jesus está falando das necessidades que nós temos no dia a dia. Mas é importante lembrar que Jesus vai continuar esse versículo. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Em outras palavras, não se preocupe tanto com o amanhã, onde você vai deixar de viver o hoje. Se preocupa tanto com o futuro e se esquece de viver o presente. Às vezes se preocupa tanto com o amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem, e se esquece do dia de hoje. É evidente que nós vamos sim nos preocupar com as coisas futuras, mas isso às vezes não faz bem. E principalmente nos faz esquecer às vezes de viver o presente. Precisamos ver o dia de hoje, resolver os problemas que hoje podemos resolver. Amanhã vem outros e vamos tentar resolvê-los. E no outro dia vem mais. E principalmente é importante que em meio a tudo isso, nós não percamos a confiança em Deus. Esperar em Deus. Em meio a essa ansiedade, essas preocupações que nós temos, por vezes achamos que nós precisamos resolver tudo sozinho, sem contar com Deus, sem pedir a ajuda de Deus, sem solicitar que Deus venha a nos socorrer. Como é que diz aquele salmo famoso, que eu gosto muito, que a minha mãe também gosta muito, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que Jesus disse? Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é importante que em meio às nossas preocupações e à nossa ansiedade, de só olharmos para o futuro e vermos os seus problemas, que nós não venhamos a perder a confiança em Deus, a deixar de contar com Deus, solicitar a ajuda de Deus. Então, amanhã vem outros problemas. Também Filipenses, um texto muito interessante, Filipenses capítulo 4. Deixa eu ampliar aqui que acho que fica mais fácil para você acompanhar. O que lá é dito? Não andeis ansiosos. Aqui vem a palavra ansiedade. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, não andeis ansiosos de coisa alguma, no sentido de que, como se nós não dependêssemos de Deus. A ansiedade, por vezes, nos faz olhar tanto para frente que nos faz esquecer de olhar o presente e a presença de Deus no nosso dia a dia. Então, o que nós fazemos em meio às preocupações, em meio à ansiedade? Vamos continuar trabalhando, fazendo aquilo que tem que ser feito. Não é jogar, colocar as pernas para o ar e Deus vai resolver. Vou cruzar os meus braços e dizer, não, que Deus resolva para mim. Não é isso. Não é isso. Mas é confiar em Deus, é entregar a Deus a nossa vida, a nossa ansiedade, o nosso presente e o nosso futuro. Então aqui diz, ore, fale com Deus.
E ao versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quem vai nos dar paz? É Cristo. Em meio às crises de ansiedade, há momentos em que você tem você se torna uma pessoa mais ansiosa, tem essa ansiedade presente, ore, peça ajuda para Deus, peça que Ele te ajude a ter uma atitude, uma postura que agrade a Ele. Isso nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Em meio àquele turbilhão de coisas e eu estou ansioso, o que eu faço? A recomendação é orar, é entregar na mão de Deus. Tá? E ainda mais um versículo, um texto bem interessante que diz lá, de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus quer nos ajudar em meio à nossa ansiedade. A ansiedade não faz muito bem. Aquela que nos tira de problemas, opa, beleza. Mas na grande maioria das vezes, a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Eu começo a colocar minhoca na minha cabeça. O inimigo muitas vezes usa essa minha ansiedade para trazer problemas na minha vida, na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Quantas vezes há discussões e brigas entre casais movidos pela ansiedade? Surge um problema que às vezes não é um problema tão grande, mas eu já, na minha ansiedade, na minha preocupação, vou aumentando esse problema, ele se torna tão grande que às vezes acaba trazendo maior divisão, maior separação entre as pessoas, entre os cônjuges, entre os amigos, entre os familiares. Portanto, a ansiedade em excessivo traz graves problemas. Por isso, entregue na mão de Deus também as tuas ansiedades. Lança sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem escreve é o Pedro ansioso, lembram? É o Pedro um pouco hiperativo. É aquele Pedro lá que queria caminhar sobre as águas com Jesus, que pegou a espada, que falou que iria morrer por Jesus e no fim o negou. Esse Pedro está dizendo, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Você se vê como uma pessoa ansiosa? Entregue a tua vida e entregue essa tua ansiedade também na mão de Deus. Peça ajuda a Ele. Que Ele, de fato, possa te ajudar a trabalhar essa ansiedade e ser uma pessoa mais calma, a respirar mais fundo, a ter uma atitude, por vezes, mais pensada, controlada. E o que fazer com o futuro? Bom, deixe o futuro chegar primeiro, esses problemas do futuro chegarem. Como fazia um radialista sobre o tempo, e ele sempre acertava. Hoje tem muitos que erram o tempo, se vai chover ou não vai chover. Esse radialista ele dizia mais ou menos assim, sobre o tempo. Olha, ontem vocês viram como estava. Hoje vocês estão vendo como está. E amanhã, vamos esperar. Nunca errava. Às vezes precisamos ter esse tipo de pensamento e atitude. É esperar. Não vamos querer que a criança nasça em 15 dias. Leva 9 meses. Vamos caminhar nesse tempo. Vamos aguardar. Seja feita conforme a tua vontade. Portanto, coloque a tua ansiedade na mão de Deus. O que tem trazido ansiedade ao seu coração? A volta de Jesus? Os gafanhotos? O coronavírus? Outros problemas? As dificuldades que isso tem trazido no teu relacionamento, no teu casamento? Semana eu escutei, pastor, não aguento mais. Estou me sentindo muito ansiosa. Vivemos sim esse tempo tão difícil, onde muitos estão lá de portas trancadas
sem um convívio maior com outras pessoas, sem poder se locomover de forma mais tranquila, sem se preocupar. Vamos ao mercado e nos preocupamos. Vamos, enfim, à farmácia, ao mercado, à padaria, nos preocupamos, porque há contato ou queira ou não queira, estamos ali próximos de pessoas. E isso às vezes nos dá, né, um pouco de ansiedade. Vamos continuar colocando tudo na mão de Deus. Se você se vê como uma pessoa ansiosa, trabalhe isso. Peça ajuda de Deus. E com certeza Ele irá te ajudar. E aqui eu coloquei uma imagem que eu achei muito bacana, né? Aqui seria como se Deus estivesse, ou Jesus estivesse do céu, estendendo a sua mão, né? Nesse mar da vida que nós vivemos, fazendo uma ligação com a história de Pedro lá, né? Quando também tentou caminhar sobre as águas. Nesse mar da vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Como cantamos, né? Solte o cabo da nau, né? Ou seja, que Deus guie a tua vida em meio a esse mar agitado, com tantas preocupações, com tantas dúvidas, com tantas dificuldades, mas nunca sozinhos e nunca desamparados. O que tem te trazido ansiedade? Entregue isso na mão de Deus. Confie nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, né, a enfrentar tudo isso sempre na confiança de que Deus nos ama, que se preocupa conosco e que quer ver sempre nós felizes, mais tranquilos, vivendo uma vida que lhe agrade. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude também nas suas ansiedades, em nossas ansiedades. Que assim seja. Amém. Muito bem, gente, estamos já no nosso tempo, né? Muito bem. Quem é que mais nos acompanha nesta noite, nesse nosso estudo de hoje? Vou aqui ler mais alguns nomes e depois seguimos com a nossa oração para finalizar. E vamos ver também se tem alguém que pediu alguma inclusão, né, nessa oração. Temos então pedidos, já vamos ver eles também. Muito bem, quem é que mais nos acompanha nessa noite? Temos a Gisele Franco Alves, né? Boa noite, Gisele. Um abraço aí também para toda a família, né? A Sofia Bankart, né? Boa noite. Traula Kunzmann, né? Boa noite. Também Edmara Naivert, boa noite. Esther Neitzel, boa noite. Né? Também a Liana Miller, aqui da congregação, boa noite. Também a Gunda Schultz, boa noite. Também temos a Terezinha Lutzer, boa noite. Lá de Terezinha. Aqui o meu texto às vezes vai pulando, não consigo acompanhar todo mundo, né? Mas também a Janine Pfeiffer, lá minha prima, boa noite, lá de Cerro Branco. Que bom ter vocês em nossa companhia. Quem mais nos acompanha? A Lenir Carr, boa noite. Também a Terezinha Geyer está assistindo, boa noite. Sueli Miller, boa noite. Também o Almiro Baumann, lá de Jaraguá do Sul, boa noite. Muito bem, quem é que mais? Também o seu Reinaldo Oswaldo e Dona Lourdes, aqui da congregação, né? Legal, bom tê-los em nossa companhia. Também temos o Lúcio Moraes, boa noite. Também o Cláudio Forpagel, citando aí o versículo que acabei colocando no final, né, de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Um versículo que nos estimula bastante. Também a Nadir Rodrigues, boa noite. Jader Schulte, boa noite. Quem é que mais aqui nos acompanha? Muito bem. José Carlos Alves, ô José, boa noite. Legal. É isso aí, né? Temos um bom número de gente assistindo. Lá o Gabriel Steinhauser, né? Um abraço para a família Steinhauser. Também o pai do Gabriel perdeu aí a mãe, né? O Gabriel perdeu a sua avó. E Deus console vocês aí também, na certeza de que temos um Deus vivo e que um dia teremos a ressurreição. Muito bem.
Quem é que mais? Emerson Hübner. Legal. Né? Isso aí, gente. Que bom. Bom ter vocês aí. Eu não vou conseguir ler todo mundo, né? Mas, enfim, que bom que vocês estão aí. Também a Elane Otto. Né? Legal. Né? A Dirce Bauer, aqui de Curitiba. Né? Legal. Gente, um abraço muito especial a todos vocês que nos acompanham nessa noite. Então vamos agora para o momento da oração. Temos um pedido aqui, né? O Moser pede para orar pela recuperação do Júnior, que é o irmão dele, que é congregado nosso aqui. O Júnior está no hospital e está então também lá se recuperando, e que bom que o Moser aqui lembrou, né? De orarmos por ele, pedindo que ele cuide, que Deus cuide do Júnior e que logo ele se recupere. Muito bem, vamos então incluir o Júnior na oração de hoje. Convido você a falarmos com Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, reconhecemos que por vezes temos um coração muito ansioso. Nos preocupamos muito com o dia de amanhã, com o futuro, e nos esquecemos de viver o presente e de que nesse dia presente o Senhor se faz presente. Por isso, ó Deus Pai Celestial, te pedimos que nos perdoe, pois precisamos da Tua ajuda para vivermos mais tranquilos, vivendo dia após dia, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Claro que nos preocupamos, ó Deus, com tantas coisas, mas que possamos sempre, em meio às preocupações, sempre entregar tudo em Tuas mãos. Senhor Deus, também te pedimos que nos fortaleça na fé, pois não sabemos o dia da volta de Jesus, mas sabemos e cremos que um dia isso irá acontecer. Pois assim como Jesus subiu aos céus, um dia voltará para julgar vivos e mortos e conduzir a sua igreja para a bem-aventurança eterna. Por isso, a Deus, te pedimos, através de Tua palavra, através da ação do Teu Espírito Santo, que sejamos mantidos e fortalecidos na fé verdadeira, na fé do batismo. Ó Deus, abençoe a cada um que nesta noite acompanha esse momento de estudo, esse momento devocional. O Senhor sabe de cada coração ansioso. O Senhor sabe aquilo que tem causado ansiedade ao coração destes que nos ouvem neste momento. Ó Deus, entregamos isso em Tuas mãos, seja no campo do relacionamento, seja no campo financeiro, trabalho, espiritual, tudo, ó Deus, entregamos em Tuas mãos. E te pedimos de modo muito especial que abençoes o Júnior Feld, que hoje se encontra no hospital, se recuperando. Continue cuidando dele, amparando ele na parte física e também nas questões espirituais. Abençoe toda a família, para que sempre confie em Ti, no Teu amor e na Tua graça. E se for Tua vontade, ó Deus, faça com que ele logo possa retornar para casa junto à sua família. Também, ó Deus, cuide de tantos outros que estão adoentados, que estão em processo de tratamento, que estão se tratando, seja do coronavírus ou outro tipo de doença, que o Senhor abençoe a equipe médica, enfermeiros e mantenha todos firmes na fé. Também te peço, ó Deus, em favor do meu pai, o Valdírio, que nos próximos dias irá iniciar um tratamento contra o câncer que infelizmente o acometeu, mas confiamos, ó Deus, em Tua graça e sabemos que tudo está em Tuas mãos e sabemos que o melhor sempre irá acontecer. Por isso, ó Deus, abençoe a ele e a tantos outros que estão ou que farão algum tipo de tratamento. Ó Deus, tudo isso e o que mais necessitamos nós entregamos em Tuas mãos. E isso te pedimos em nome de Teu Filho, o nosso Salvador Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então hoje é bom retornar ao nosso estudo, né? Nós não tivemos estudo na última terça-feira. Hoje, então, voltando ao nosso estudo. E assim, bom ter vocês em nossa companhia. Se você desejar, compartilhe aí esse nosso estudo com seus amigos. E também, próxima terça-feira, se tudo correr bem, teremos o nosso estudo. E se você tiver algum tema, algum assunto que você gostaria de tratar aqui, né, por favor, envie lá nos comentários ou direto para mim, que eu então irei fazer o possível
para acolher esse tema, esse assunto que você deseja ouvir, enfim, se fortalecer ou esclarecer, tá bom? A todos que nos acompanham nessa live de hoje, sintam-se todos abraçados. Desejo que Deus acompanhe e guarde cada um, que Deus preserve você firme na fé, para que também consiga, em meio às aflições e preocupações, continuar olhando para Cristo como seu Salvador, como aquele que na cruz morreu por ti, pagou por teus pecados e que um dia voltará para te levar para a bem-aventurança eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até sábado em nosso culto às 19h30. Até mais, grande abraço.